assumindo responsabilidades sem fugir de Deus. Mais uma reflexão que visa vencer o tédio. Tédio é aquele estado em que as pessoas se encontram, onde falta interesse de interagir, falta interesse com o ambiente ao redor, um certo desânimo, faz com que as pessoas sintam a sua vida monótona. O tédio pode ser algo normal, mas ele pode se tornar, sim, uma patologia, de modo que as pessoas podem terminar por enfrentar conflitos, situações degradantes, a ponto de isso se tornar, uma tristeza mais profunda, uma depressão, assunto esse que nós tratamos em um outro vídeo. Então temos aqui uma reflexão que visa vencer o tédio, vencer esse estado de monotonia. Haja visto que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, um tempo nunca antes visto. Pensamos que já havíamos atravessado isso ano passado e esse ano tudo voltou. Embora pelo menos aqui onde estamos, a vida parece começar a voltar à normalidade, as coisas estão abrindo novamente. Mas ainda assim estamos impedidos de fazer uma série de coisas, de nos reunir, de nos ver. E é fato que para nós seres humanos e para nós seres humanos cristãos, reunir-se é algo muito importante. O afago, o afeto, o carinho, a comunhão, o olhar nos olhos, o abraçar uns aos outros, compartilhar as necessidades. Tudo isso temos atravessado com muita dificuldade. Isso pode sim resultar no tédio e em tristezas mais profundas. Eu queria refletir baseado em um texto que está no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Diz assim, olha: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Esse é o versículo que nós queremos dar atenção. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, o seu Deus, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Que coisa! Certamente você conhece esse texto, você sabe o quanto esse texto ensina, o quanto esse texto nos fala. Mas eu queria tentar, de uma forma curta, aplicar esse texto à nossa vida cotidiana. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo atípico. Tempo esse que requer de nós novas práticas, novos hábitos, novas atitudes. Nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades e mesmo assim precisamos reordenar a nossa vida, a fim de que tais responsabilidades continuem a serem cumpridas. Por exemplo, o nosso papel como cristão, de louvar a Deus, de adorá-lo, de cultuá-lo, de servi-lo, de orar. Não podemos fugir da presença do Senhor e não podemos, por conta de toda essa transformação, de todo esse caos que temos enfrentado, abrir mão de nossas responsabilidades ou mesmo começar a criar novas responsabilidades, colocando essas sobre a que não podemos abrir mão. E cito novamente, por exemplo, a nossa relação com o Senhor, a nossa relação ainda à distância com os nossos irmãos, a nossa responsabilidade de educar os nossos filhos, de cultuar a Deus nos nossos lares,
né, de fazer, por exemplo, culto doméstico, de nos debruçarmos sobre alguma boa literatura para ensinar os nossos filhos, partilhar isso com a nossa esposa, no seu caso com o marido. Tudo isso é importante. Jonas, ele se deu conta das responsabilidades da sua vida quando se viu lançado no ventre de um grande peixe. Como analogia muito bem cantada pelo reverendo Stênio, que mostra que ele foi um passageiro acidental nas profundezas do oceano sem saber para onde ia, levado por um peixe que não tinha preocupação e que em um dado momento se toca, acorda e percebe que está distante das pessoas, distante do santo templo, distante do seu ofício, do seu chamado. E ali no ventre do grande peixe ele grita, ele clama, ele invoca o Senhor e o Senhor o responde. O Senhor o tira daquela condição, dá uma nova oportunidade a Jonas. Às vezes é assim, né, irmãos? Nós precisamos ter a nossa vida virada de cabeça para baixo para que nós consigamos valorizar as responsabilidades que Deus nos deu. Por exemplo, de educar os nossos filhos, de criar os nossos filhos, de cuidar da nossa casa, né? A responsabilidade de cultuarmos a Deus, o dever, a honra, o privilégio. Tudo isso, muitas vezes, só nos damos conta ou valorizamos quando nos é tirado. Então, irmãos, embora possamos nesse tempo ter sido privado do culto congregacional, do culto solene, nós temos a Sagrada Escritura, nós temos casa, amigos, família, irmãos, então vamos orar, que nós possamos reordenar a nossa vida em conformidade com Deus e sua palavra, de modo que não venhamos a fugir dele. E veja, quando se pensa em fugir de Deus, as pessoas às vezes levam isso para uma situação muito grande, muito distante, como que se fugir, né, nos nossos dias, em nossas situações, se enquadrasse em pecados bizarros, pecados gigantescos, né? Mas o fugir de Deus pode ser caracterizado como os pequenos pecados cotidianos, quando devemos respeitar os nossos pais, os nossos irmãos, amar a nossa esposa, amar o marido, né, se sujeitando a ele, se sujeitar aos líderes que Deus colocou sobre a nossa vida, amar os líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas, amar os inimigos. E muitas vezes, quando quebramos essas relações, nós podemos estar fugindo de Deus. Haja visto que Deus nos mandou honrar, amar, tratar bem. Por exemplo, no caso da esposa, amar o marido como a igreja ama a Cristo. No caso do marido, amar a esposa como Cristo ama a igreja. Os filhos sujeitarem-se aos pais. E no momento que essas coisas fogem, escapolem de nós de alguma maneira estamos fugindo da nossa responsabilidade diária como servos de Deus e assim, é claro, fugindo de Deus. Que o Senhor nos desperte para isso. Que nós, como Jonas, possamos clamar, invocar o Senhor e que o Senhor nos dê a oportunidade de reordenar a nossa vida, de modo que Ele venha a ser glorificado e exaltado na nossa caminhada, no nosso cotidiano. Então pense nisso, reflita. Queremos vencer o tédio e, para tanto, precisamos reordenar a nossa vida, segundo a Escritura. Faça isso e depois compartilhe o testemunho, os resultados de como voltar-se ao Senhor com todo o coração faz toda a diferença. Priorizar o Senhor faz toda a diferença. Colocar o Senhor no centro de nossas vidas faz toda a diferença. Não é porque as coisas estão contrárias e esse cotidiano foi virado de cabeça para baixo que nós devemos, né, abrir mão da nossa relação com Deus e que essa relação seja central
independente das circunstâncias que nos cercam. Volte-se para o Senhor de todo o seu coração. É isso. Que Cristo Jesus lhe abençoe e lhe faça crescer, lhe ajude a vencer o tédio e as tristezas que tão perto, tão de perto nos rodeia, nos assedia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, meu irmão. Até mais.